Presidente, senador Jorge Viana, desejo que a presença de Vossa Excelência à frente da primeira vice-presidência dessa Casa engrandeça ainda mais a sua carreira. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras presentes e aqueles que acompanham essa sessão pela rádio e pela TV Senado. O Senado e a Câmara precisam urgentemente retomar a discussão sobre a necessária reforma política brasileira, buscando atualizar a atual ordem jurídica. Não podemos também nos esquecer da eleição dos integrantes do Parlamento do Mercosul, o Parlasul. A legitimidade de qualquer reforma política exige necessariamente o reconhecimento e a ampliação da efetiva participação dos cidadãos nos governos. E não podemos falar em participação popular sem nos reportar ao veto popular, ao recall e o Habeberufungsrecht. Nos aproximamos do dia 3 de outubro e, de forma efetiva, muito pouco foi feito. O princípio da anualidade eleitoral, também conhecido como princípio norteador ou como a pedra angular do direito eleitoral, impede que qualquer alteração ao processo eleitoral realizada após o dia 3 de outubro de 2013 seja aplicada às eleições de 2014. Nessa tarde, convido Vossas Excelências para juntos fazermos uma breve reflexão sobre a necessidade de ampliação da participação popular na democracia brasileira. A ciência política não se confunde com a teoria do Estado, mas se utiliza de conceitos desta. Para Oscar Georg Fischbach, a teoria geral do Estado equivale à anatomia, enquanto a ciência política corresponde à fisiologia do corpo social. Uma é estática, a outra dinâmica. Sabe-se que o objetivo da ciência política consiste no estudo da política. É a ciência da política. No entender de Georg Jelinek, o Estado pode ser investigado como um fato social sob seu aspecto histórico-político. Nesta ótica, o Estado tem uma existência real e concreta. Ele nasce, ele vive, ele transforma-se. George Del Vecchio, por sua vez, ensina que o Estado consiste essencialmente na ordem jurídica, que, por assim dizer, corresponde à coluna vertebral da sociedade. Independentemente de se reconhecer ao Estado fim único ou fins múltiplos, o objetivo do Estado, acredita-se, é a satisfação de todas as necessidades da sociedade, dentro de uma prosperidade moral, de uma prosperidade ética e de uma prosperidade material. Inegavelmente, o regime representativo é uma das características essenciais das democracias do mundo contemporâneo. Com a Revolução Francesa, o princípio do direito divino dos reis foi substituído pelo princípio da soberania popular, voltado, acima de tudo, para a criação de um governo livre. Existem 3 temas que estão interligados, constituindo um só contexto: a ideia democrática ou o princípio democrático. São eles: democracia, soberania popular e cidadania. Separadamente, cada um tem o seu significado próprio. Separadamente, repito, cada um tem o seu significado próprio, que converge para o único ponto, o da concretização do ideário democrático. Um dos grandes responsáveis pela construção das bases para a compreensão da cidadania foi Aristóteles, que estabeleceu uma correlação entre cidades e cidadãos. Em seu livro Política, ele enfatiza a característica
participativa do cidadão. E diz: a questão é bastante simples, pois cidadão é aquele que participa do governo. Na obra do Contrato Social, Rousseau defende a ideia da participação popular direta na elaboração das leis. Entusiasmado pelas formas de participação popular indireta, Montesquieu estudou a liberdade política em sua obra O Espírito das Leis. Para ele, a liberdade política do cidadão estaria na possibilidade de votar e de escolher seus representantes. Ainda na linha de Montesquieu, porém, com uma proposta consideravelmente mais ampla de participação política popular, está a obra de Stuart Mill, para quem torna-se evidente que o único governo que pode satisfazer plenamente todas as exigências do Estado social é aquele no qual todo o povo participa. Vê-se que a democracia não é forma, a democracia é substância. A palavra república é comumente compreendida como sendo uma forma de governo e normalmente utilizada como contraposição à monarquia. No contexto constitucional brasileiro, todavia, seu sentido é muito mais amplo que isso. É empregada como res pública, isto é, a coisa do povo e para o povo. No Brasil, a soberania popular é exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Embora ainda não sejam admitidos no Brasil, 3 outros institutos são importantíssimos ao pleno exercício da democracia, ao pleno exercício da soberania popular: o veto popular, o recall e o Habeas-Berufungsrecht. Enquanto o veto popular é a faculdade conferida aos eleitores de se manifestarem contrariamente a uma medida ou lei já devidamente elaborada pelos órgãos competentes e em via de ser posta em execução, o recall é uma forma de revogação individual do mandato pelo qual os eleitores podem destituir representantes eleitos. Já o Habeas-Berufungsrecht é uma forma de revogação coletiva, ou seja, é possível utilizá-lo para cassar todo um parlamento e dissolvê-lo. A democracia não é o caminho para se buscar as liberdades individuais e públicas. O contrário é o correto. A liberdade é requisito para que se possa praticar a democracia. Em resumo, não há democracia consolidada sem que primeiro se tenha liberdade. O poder soberano não está sujeito a nenhum outro poder. O princípio democrático é explicado pela soberania popular. É preciso, primeiro, que haja soberania popular com liberdades individuais e públicas, com valores consagrados e efetivamente praticados. Somente depois haverá democracia. Assim como a norma fundamental de Hans Kelsen, a cidadania é uma ideia que precisa estar presente, primeiro, na mente das pessoas, e de maneira especial na mente coletiva, que é a autoridade criadora da cidadania. É meta jurídica, portanto, até que se torne direito posto. Conclui-se, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, que a cidadania precede metodologicamente a ideia de soberania popular, uma vez que é pré-requisito a existência desta, bem como que a soberania popular precede e explica o princípio democrático. Considerando, senhor presidente, a exiguidade do tempo e o número de oradores inscritos, solicito que as demais peças do meu pronunciamento sejam dadas como lidas. Muito obrigado pela atenção e pela gentileza, e boa tarde a todos. Boa tarde,
E eu queria cumprimentar a Vossa Excelência, senador João Costa, dizer que a solicitação de Vossa Excelência será atendida na forma regimental e constará nos anais do Senado Federal o restante do seu pronunciamento. Não tendo mais orador... Senadora Ana Amélia. Senhor presidente, eu só ia dizer ao senador que acaba de usar a tribuna que ele tinha ainda 11 minutos para falar e eu estava muito atenta no pronunciamento dele, mas eu queria só ampliar e apoiar a sua manifestação em defesa de uma reforma política, dizendo que nós precisamos, acho que com urgência adequada, examinar também a coincidência de mandatos, fazer uma eleição de município a presidente da República, porque nós estamos vivendo a cada 2 anos um período eleitoral. Acho que a própria sociedade já está suficientemente amadurecida, os partidos políticos, hoje é um desgaste muito grande, você está repetindo todo o esforço de campanha eleitoral. Agora ainda temos aí um processo complicado, que é a demora da Justiça Eleitoral em impugnações e julgamentos sobre processos nos municípios, eleições fora de época. Dia 13 de março teremos eleições em alguns municípios. Então, nós precisamos urgentemente nos debruçar sobre esse tema para poupar a população, fazer uma eleição de coincidência de mandato. Eu já tive dúvidas sobre isso, mas hoje não tenho mais dúvidas sobre a oportunidade e a necessidade de fazer uma eleição só de prefeito a presidente da República. O povo já amadureceu e nós também, os nossos partidos, estão preparados para esse enfrentamento. Cumprimento o senador pelo pronunciamento. Senadora Ana Amélia, muito obrigado pelas palavras e reconheço a importância nas suas ponderações. Muito obrigado.